Oi, jovem. Olá, boa noite, doutor. Pontualidade é impressionante. Fico aqui do lado esperando o horário. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Como é que o senhor está? Ótimo. Que bom, ó, já tem uma galera que entrou. Quarta deu certo, né? Porque eu tinha outra coisa, tá? Oi, Silvana. Ó, já tem gente aqui, ó. Já tem fã na live. Boa noite, pessoal. Meu nome, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza. Eu sou psicóloga, represento a Baeduca, junto com a Ana Beatriz. E temos esse projeto de lives com o Dr. Salomão, chamado Doutor Me Explica, com diversos temas, né, doutor? E o tema de hoje é síndrome de Rett e autismo. Eu falei certo, doutor? Certíssimo. Então tá. E aí, só que antes da gente começar, eu tenho uma pergunta. Primeiro, o que é uma síndrome? E aí, o autismo, em outras lives, o senhor me explicou que era um espectro. E aí deu um nó na minha cabeça, e aí eu preciso entender o que é uma síndrome, o que é um espectro, a diferença dessas coisas. Enfim, o senhor consegue aí Então, esclarecer? vamos começar do comecinho. O que é uma doença? Uma doença é um problema de saúde caracterizado por sinais e sintomas mais ou menos específicos, causadas por um determinado agente. Micróbio, uma lesão física, enfim. Isso é o que a gente chama de doença. Um transtorno é um termo que a gente aplica muito mais na saúde mental. Na verdade, transtorno significa algo que traz um prejuízo para o indivíduo que tem. Quem tem um transtorno necessariamente tem que perceber, em maior ou menor grau, o grau de desconforto, de problema que aquilo traz. Mas, como eu disse, é muito mais usado na doença mental. Em medicina, de modo geral, a gente usa muito mais a terminologia de síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas, como na doença. Só que, em geral, que pode ser determinado por múltiplas causas. Então, se na doença eu tenho uma causa específica, na síndrome eu tenho várias possibilidades. Então, é diferente, é bem diferente. Nesse sentido, o autismo é uma síndrome, porque você tem determinadas características, mas a gente já falou sobre isso, tem centenas de causas possíveis. Aquela que eu saí com os cabelos em pé, né? Isso. Então, quando você fala em síndrome, que a gente vai falar hoje sobre síndrome de Rett, por exemplo, é uma condição que tem características razoavelmente bem definidas, né? Mas que tem, em geral, múltiplas causas. Uhum. Então, para começar essa conversa das duas coisas, por que é importante que a gente fale sobre isso? Eu ia Até perguntar exatamente isso. então, a edição anterior da Classificação Internacional das Doenças, que é a CID, lembra da CID? Lembro. Hoje a gente está vivendo a época da CID-11, onde isso que eu vou falar agora não vale mais. Mas até a CID-10, cerca de alguns anos atrás, não existia essa terminologia de espectro autista. Existia uma coisa que chamava transtornos globais do desenvolvimento. Dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, existia o autismo atípico, o autismo de alto funcionamento, bibibim, e síndrome de Rett. Como a síndrome de Rett, depois a gente vai discutir um pouco as características. Em certos momentos ela pode lembrar o autismo. E como ela estava sob o rótulo de TGD do transtorno global, a confusão se implantou. Entendi. Aparentemente, até a CID-10, ambas as condições pertenciam à mesma família. E como a gente vai discutir daqui a pouquinho, nada mais errado do que isso.
Tanto assim que agora na CID-11 não tem mais síndrome de Rett. A síndrome de Rett é considerada uma síndrome, mas que está fora do escopo das doenças mentais. Ela só aparece agora como uma eventual comorbidade do autismo, que é uma coisa que tem que discutir. Tá? Não estou falando que me parece o melhor. Mas se você for procurar na CID-11, você só vai encontrar a síndrome de Rett como uma eventual comorbidade com o autismo. Por causa de toda essa confusão, e porque o conceito ainda é muito discutido e muita gente não concorda, até hoje, se você entrar em alguns trabalhos de ponta, pelo mundo afora, livros, etc., muita gente vai falar que a síndrome de Rett é a forma mais severa de autismo na mulher. E não é. A gente não é. Não é uma forma de autismo, não tem nada a ver com autismo, tem algumas semelhanças em certas fases da condição. Mas o que eu quero deixar claro, síndrome de Rett é uma coisa, com características únicas, com causas mais ou menos bem estabelecidas. Autismo é outro departamento. É outro tipo de condição, com causas diferentes, etc. Até aí tudo bem? Então, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Que a confusão entre síndrome de Rett e autismo, e por isso a importância da nossa conversa hoje, é que em outro CID, que é o anterior a esse, todos esses nomes estavam num grupo. É isso? Chamava transtorno global do desenvolvimento. Tá. E aí, esse nome, então, ele deixou de existir? Não existe. Não, não existe. Entendi. E aí, então, as coisas se separaram. A partir do momento que você aceita o DSM-5, cuja tradução no Brasil chegou em 2013, mais ou menos, mudou completamente o conceito. Então, quem ainda usa a terminologia de transtorno global está atrasada no tempo e no espaço. Entendi. Então, é correto usar? Absolutamente não. Porque hoje ele não tem mais, não tem como identificá-lo dentro da sigla que é a mais aceita no momento. Então, não é autismo. É muito diferente do autismo. Mas ele pode ser confundido com autismo em alguns momentos da condição que eu vou te descrever daqui a pouco. Então, sobre autismo a gente já falou um monte, né? Então, é aquela condição caracterizada por alteração naqueles domínios, né? Da sociabilidade, da linguagem, do comportamento e dos distúrbios sensoriais, que se inicia cedo na vida, embora possa se manifestar até 3, 4, 5 anos de uma forma mais evidente. Tem causas múltiplas, ambientais e genéticas. Tá? Síndrome de Rett é uma condição que... Aí outra coisa, e que predomina, pelo menos até agora a gente imagina, no sexo masculino. O senhor está dizendo autismo? O autismo. Uhum. Então, o que se falava até pouco tempo atrás? Você encontra autismo em 4 a 5 meninos para cada menina. O que mudou? Agora a gente está começando a perceber que o autismo é muito mais frequente do que a gente pensava nas meninas, mas ele não era identificado porque a apresentação dele é completamente diferente. Então, meninas com autismo têm comprometimento nos mesmos domínios que os meninos, mas muito atenuado. Então, por exemplo, a dificuldade de socialização está presente, mas não é tão severa. As dificuldades de comunicação estão presentes, mas, de novo, não tão severas. Lembra que no autismo é muito comum você ter aqueles focos de interesse restrito, o hiperfoco. O hiperfoco dos meninos é roda de carrinho, é jogo de videogame. O das meninas é muito mais boneca, é muito mais uma coisa que aparentemente é normal. Mas é um hiperfoco também. Então, o que está acontecendo agora? A gente está identificando cada vez mais meninas
com um quadro muito atípico, se você comparar com o que acontece nos meninos. E eu tenho recebido no consultório meninas com 3, 4, 5 anos, que agora as pessoas começam a procurar auxílio porque tem comportamentos atípicos, mas nem passa pela cabeça que seja autismo. É muito diferente. No entanto, se você consegue identificar, o tratamento é o mesmo. Então, é muito importante. Eu tenho recebido agora, nunca aconteceu isso em todo o meu trabalho, adolescentes de 14, 15, 16 anos, que pela primeira vez a gente suspeita que sejam autistas. E o que elas eram até agora? Estranhas, Eu ia perguntar. tímidas, recolhidas, não gostavam muito de festa, preferem ficar em casa um pouquinho, trancadas, não têm muito apego por relações com os outros, têm uma ou duas amiguinhas, mas nada muito intenso. Mas aí quando você começa a perguntar, você vai encontrar hiperfoco, você vai encontrar em alguma seletividade alimentar, você vai encontrar em muitas alterações sensoriais. Então agora começa a fazer sentido isso. Né? Doutor, eu estou lembrando aqui que eu não sei, resgatando aqui a nossa proposta, o que é uma alteração sensorial? Você sabe sim que a gente já falou. Mas eu esqueci. É uma forma Tem ainda. gente que está aqui pela primeira vez, nunca ouviu essa explicação aqui na live, então a gente vai ter que explicar de novo. É uma forma atípica de como a pessoa lida com os estímulos ambientais. Sejam eles sonoros, tácteis, proprioceptivos, que tem a ver com a posição do corpo no espaço, seletividade alimentar, uma série de coisas que mostram que medo de altura, fogem de atividades físicas mais radicais, se assustam muito com determinados ruídos. Isso, é preciso lembrar, não é característico do autismo. Mas no autismo isso está quase sempre presente, acompanhando o resto do quadro. Entendi. Então, com o advento do DSM-5, esse aspecto sensorial que antes era falado, agora é muito enfatizado. Então, passou a ser um dos aspectos que te ajudam muito no diagnóstico. Mas é preciso perguntar, porque ninguém vai chegar para você e dizer, olha, meu filho tem problema sensorial, ele quando tem, eventualmente, eles vão te dizer, ele tem pavor quando eu ligo o liquidificador. Numa festa, quando começa a cantar o parabéns, ele entra embaixo da mesa, apavorado. Quando o irmão mais novo começa a chorar, ele fica terrivelmente incomodado. Ele tem nojo de pegar em geleca, nessas coisas mais melequentas. Ele não pisa descalço na areia nem na grama. Ele odeia determinadas texturas. Ele não suporta etiqueta. Então, são coisas aparentemente banais, mas que, uma vez presentes, ajudam muito na identificação de um transtorno sensorial. Que eu volto a insistir, não é indicativo apenas de autismo, mas no autismo é proeminente. Entendi. Sacou? Bom, então autismo é isso aí, por enquanto. O que é síndrome de Rett? Que não é autismo. É uma condição que afeta, em 98% dos casos, meninas. Olha. Depois eu vou te falar quais são as exceções. Tá. Mas é uma tipicamente do gênero feminino. Já é uma diferença com relação ao autismo. Pelo menos como a gente imaginava até pouco tempo atrás. A história clássica da síndrome de Rett é uma menina que nasce normal ou quase. Quando eu digo quase, porque às vezes tem pequenas sutilezas que mostram que tem algum problema, mas tão sutis que ninguém percebe. A família não percebe, o médico de família seguramente não vai perceber. Então essa menina vem progressivamente fazendo os marcos adequados no desenvolvimento. Senta no momento adequado, anda, começa a falar. Entre 1 ano e meio e 3, em geral, sem uma explicação aparente, ela deixa de ganhar coisas, ela estaciona.
E você sabe que uma criança dessa idade não estaciona, ela ganha coisas praticamente todos os dias. Mais ou menos, mas o progresso é óbvio. Pelo menos a cada semana se vê grandes diferenças. Então, nessas meninas, agora vem um período de estagnação, que é o que a gente chama. O desenvolvimento vinha vindo muito bem, obrigado. Nesse momento, fica mais ou menos estável. Até aí, pouca gente se preocupa. Porque é aquela história, né, Catarina? Criança tem variações na velocidade com que vai ganhando coisas ou não. Então, muita gente não se preocupa pelo fato de que, olhando para trás, no último mês ela não ganhou absolutamente nada. Ela manteve o que ela já tinha. Mas aí entra, depois de 1 ano e meio, 3, entra num período que a gente chama de rapidamente destrutivo. Ela começa a perder as habilidades que ela já tinha. Ela fica isolada, ela não faz contato visual, ela deixa de falar, se é que falava, pode deixar de andar, se é que andava. E aos poucos, vai aparecendo um fenômeno muito característico, ela vai deixando de usar as mãos para pegar os objetos. Então, com 1 ano e meio, 2 ou 3, ela já está comendo sozinha, ela já está pegando nas coisas. Aos pouquinhos, você vai percebendo que ela vai deixando de usar as mãos com fim proposital. E neste momento, é super comum você pensar em autismo. Por quê? Ela deixou de fazer contato visual. Então, eu ia falar exatamente isso. Lembra do autismo regressivo? Eu ia perguntar Não. exatamente isso, doutor, mas não é facilmente, assim, mas isso aí não é um tal, aquele nome de autismo regressivo? Então, até agora. Né? Mas aí começam a surgir coisas que não aparecem no autismo. Então, a marca registrada da síndrome de Rett. Movimentos repetitivos das mãozinhas, como se estivesse lavando as mãos, ou batendo palma e botando na boca. E esses movimentos só param durante o sono. Eles persistem durante as horas em que essa criança está acordada. Então, aí você começa a juntar. Perdeu habilidades, surgiram as estereotipias manuais, que são diferentes das estereotipias do autista. Deixou de fazer muito contato social, mudou muito nesse aspecto. Está na hora de pensar que não é mesmo autismo, né? Pelo menos tem que passar pela sua cabeça. E outra coisa, essas meninas normalmente são muito hipotônicas, ou seja, tem a musculatura muito flácida. Eu ia perguntar, o que é uma criança hipotônica? Coisa que não é habitual, pode acontecer no autismo, mas não é habitual. Nessas meninas é habitual. E se você vai adiante na história dessa condição, depois que ela perdeu as habilidades, e ela perde durante um período bastante longo, ela vai entrar num outro período, e outra coisa, nessa fase, ela pode começar a ter convulsões. E pode começar a ter uma coisa que também é muito característica da síndrome de Rett, que é um distúrbio respiratório, em que ela tem surtos de hiperventilação, que é respirar que nem um cachorrinho. E aí ela para. E tem um período relativamente longo de apneia, de não respirar. Se a apneia for suficientemente longa, ela perde a consciência. Gente. Pode confundir com epilepsia. Não é epilepsia. Elas podem também ter epilepsia, mas o que eu estou te relatando agora são distúrbios respiratórios, que são muito frequentes nessas crianças. Doutor, desculpa te interromper aqui, só que tem uma pergunta que apareceu aqui que eu achei muito legal. A síndrome de Rett tem graus? Não, ela tem etapas. O que tem é assim, o que eu estou te descrevendo é a síndrome de Rett típica. Como qualquer outra condição humana, você tem formas atípicas, em que você não tem o quadro completo. Então, algumas Rett, raramente, não perdem totalmente a fala. Algumas Rett não perdem necessariamente a marcha. Então, existem casos com a marcha preservada, existem casos com a fala preservada, nunca é normal, mas fica algum grau de possibilidade de comunicação. Mas isso não é a regra. E esses são os casos atípicos. Tá? Então, não é grau, mas, de uma certa forma, sim, existem casos que são tão atípicos
que você pode considerar que o prejuízo é menos severo. Mas não tem a classificação como tem no autismo, né? Que é nível 1, 2, 3, isso não existe. Entendi. O grande problema, e mais tarde, na vida, já na adolescência, na vida adulta, elas passam por um período mais ou menos estável. Algumas coisas podem até melhorar um pouquinho. O contato visual melhora, a epilepsia pode ficar menos problemática. E aí ela entra numa fase tardia em que ela vai perdendo progressivamente aspectos motores. De tal forma que a maioria dessas meninas, por volta da adolescência, estão em cadeiras de roda. Gente. O que também não tem nada a ver com autismo. Então, se você olhar no macro, não há como confundir. Mas, como eu te disse antes, se você pegar entre 1 ano e meio e 3, para um profissional pouco avisado, pode haver uma confusão. O que é lamentável, porque o tratamento é completamente diferente. Eu ia perguntar exatamente isso. Tem nada a ver. Depois a gente pode até discutir um pouquinho isso. O que é causa a síndrome de Rett? Então, quando começou a ser estudada, foi identificada uma alteração num gene chamado MECP2. MECP2? Que é uma alteração que vem, em geral, do pai, que é um cara normal, aparentemente. Mas presente na menina, ele pode desencadear a síndrome de Rett. Mas esse foi o começo da história, porque eu vou complicar um pouquinho. Então, qual é a complicação? Se você estivesse conversando comigo há 10 anos atrás, eu ia te dizer, é uma síndrome causada por alteração no MECP2, exclusiva em meninas. Não, não é. Então, hoje a gente sabe que aquela primeira alteração que foi descrita no MECP2, hoje são mais de 80 diferentes, no mesmo gene. E hoje já foram identificados outros genes que não tem nada a ver com o MECP2, que podem causar síndrome de Rett. E para você ficar mais confuso, tem sido identificados casos de autismo com alteração no MECP2. Então, é um gene que aparentemente não é específico de uma condição só. Ele pode ser encontrado em outras coisas. E é uma outra coisa que também não é novidade para muita gente, mas que é interessante falar, está sim presente em meninos. Então, eu descrevi o primeiro caso de meninos no Brasil, há alguns anos atrás. E foi fortuito. Eu ganhei um presente. Eu digo presente porque foi um trabalho super importante que eu consegui fazer. Uma amiga minha, uma fisiatra da ACB, me mandou um menino chamado Lucas, que na ocasião devia ter 4 anos e meio. E ela me mandou um bilhete dizendo assim, Zé, estou encaminhando o Lucas, ponto. Não fosse ele um menino, eu diria que ele tem síndrome de Rett. E o que aconteceu? Ele era um menino que tinha a forma clássica da síndrome de Rett, só que ele não era um menino XY. Ele era um menino XXY. Me explica aí. Um menino normal tem um X e um Y. Mulheres normais têm XX, 2X. Existe uma condição, Klinefelter, em que você tem 2 cromossomos X e Y. O fenótipo é masculino. Mas como para você ter síndrome de Rett, você tem que ter 2X? O Lucas conseguiu a proeza. Então, ele é um menino que tem a síndrome do XXY e, graças a isso, um dos X dele continha alteração no MECP2. Entendi. Então, depois desse caso, outros casos foram descritos pelo mundo. Não é muito habitual, mas hoje a gente sabe que pode acontecer. E outra coisa que a gente sabe hoje é que existem casos em que você tem alterações no MECP2 que causam abortos espontâneos. E se você for estudar o aborto, você vai encontrar meninos com XY alterado. Então, hoje a gente sabe também que você pode ter casos de o que a gente chama de
comprometimento cerebral severo, que a gente chama de encefalopatia crônica, em meninos em que você tem alteração do MECP2. Então, o que eu estou tentando dizer para você? Hoje, a compreensão não é mais aquela tão simples, né? É uma doença causada pelo MECP2. Não. É uma doença causada muito frequentemente por um dos 80 tipos diferentes de alteração do MECP2, proveniente, em geral, do pai. Quando você tem na mesma família casos múltiplos de síndrome de Rett, o gene afetado é da mãe. Assim, doutor, eu vou ter que voltar numa fala sua, numa outra live. Não é doutor me explica, é doutor complica. É muito nome, explica isso, porque agora, ó... É que é complicado mesmo. Por mais que eu queira te simplificar, é uma coisa complicada. Não adianta a gente imaginar que é aquilo que eu diria para você há 15 anos atrás. Uhum. Era muito mais simples a minha vida também. Não tinha essa complicação. Né? Era óbvio, era claríssimo o que a gente achava que conhecia. Então, essa coisa do gene MECP2 se ampliou de tal forma que hoje a gente costuma falar condições associadas a alterações do MECP2. O que é? A síndrome de Rett, a clássica, a atípica, alguns casos de autismo, encefalopatia grave em meninos, enfim. Então, a gente está caminhando outra vez para um espectro das condições ligadas ao gene MECP2. Sacou? Saquei. Saquei. Fantástico. Por que é importante isso? Porque a grande discussão que se tem até hoje, se você tem uma menina que não usa as mãos, que não fala, e que, de acordo com tudo que se sabe, se comunica pelo olhar, porque parece que elas têm um olhar voluntário e altamente significativo, tanto assim que para os pais, muito frequentemente, eles dizem assim, não, ela sabe pedir o que ela quer. Como que ela pede? Você quer isto ou quer isto? E ela olha para aquilo que ela quer. Convenhamos que é um jeito muito tupinambá de resolver, né? Até porque eu que decido quanto tempo a mais se olhou para essa e não para essa. Sim. E tem pais que me dizem isso claramente, olha, ela escolhe o vestido, ela escolhe a comida, ela escolhe o brinquedo, de que jeito? É isso que eu estou te falando. Você quer comer isto ou isto? Você quer beber isto ou isto? Então, qual é o grande problema que a gente tem com a síndrome de Rett? Se você pensar que os testes que você tem para avaliar a inteligência habitualmente são ou verbais, ou, se não são verbais, a criança tem que apontar para alguma coisa. Então, vários testes não verbais você aplica em crianças com problemas de comunicação muito severos. Mas ele tem que entender o comando e tem que apontar para aquilo que ele acha que é a resposta correta. Ora, uma moça com síndrome de Rett não aponta. Não sei se ela entende a ordem, o comando que eu estou dando. Né? Então, o que a gente imaginou? Se é verdade que a coisa que fica mais sob o domínio voluntário dessas meninas é o olhar, eu tenho que propiciar um tipo de testagem em que ela pode responder com o olhar. E aí apareceu, principalmente em pessoal que trabalha com mercado, um equipamento que chama eye tracking, que é um computador com determinadas figuras que ele lê para onde o seu olho está, quanto tempo ele fica em cada lugar. Então eu posso agora, não mais de uma forma subjetiva, mas de uma forma muito objetiva, eu projeto 2, 3 ou 4 imagens e digo para ela, cadê o cachorrinho? Se ela olhar para o cachorrinho num tempo significativamente maior do que nos outros, opa, ela tem uma resposta voluntária. E eu posso complicar isso, eu posso aplicar testes de inteligência que são normatizados para o uso desse jeito, e a gente começou a usar isso por algum tempo. A gente começou isso no Brasil. Foi o nosso laboratório que começou isso, no mundo. E o que a gente teve? Algumas meninas com síndrome de Rett parece que têm um controle voluntário sobre o olhar.
Mas quando você promove múltiplas escolhas para saber o quanto elas acertam e compara isso com crianças típicas, nos nossos estudos, o máximo que a gente conseguiu obter de resposta positiva para algumas meninas equivaleria ao que uma criança normal de 2 anos e meio ou 3 faz, mesmo ela tendo 15, 16, 18 anos. Então, o que eu estou aqui? Tem muita gente que não acredita nisso. Tá? Tem muitas famílias que, quando você diz isso, falam assim: não, Salomão, que bobagem. Eu sei perfeitamente o que ela quer. Ela não entendeu como tem que usar esse equipamento. A minha concepção, né? Eu tenho absoluta convicção, até que me prove o contrário, de que todas são severamente comprometidas do ponto de vista intelectual. Por que isso é importante? Porque se isso for verdade, não adianta você fazer programas de intervenção baseado em coisas do tipo aprender cor, número, tamanho, etc. e tal, porque provavelmente elas não vão aprender. Você vai perder tempo, dinheiro, vai mexer com a expectativa da família. Algumas meninas, com o passar do tempo, começam a usar o eye tracking de uma forma melhor. Algumas conseguem se comunicar de uma forma minimamente aceitável, mas todas são severamente comprometidas. Então, se isso é verdade, eu tenho que me voltar para coisas mais relacionadas ao bem-estar delas, a manter uma condição física mais adequada, controlar melhor as convulsões que elas têm, né? E se você imaginar que até pouco tempo atrás, algumas escolas regulares aceitavam meninas com síndrome de Rett, eu acho que quando você discute inclusão, esse é um dos exemplos que eu acho que não tem sentido, porque ela estaria 1000 vezes melhor num local apropriado para ela. Se você pensar que essas crianças têm problemas respiratórios importantes, crises convulsivas frequentes, problemas de saúde não pouco importantes. Se ela estiver numa escola, você tem que ter uma escola que tem um aparato médico assistencial, porque ela pode ter uma convulsão a qualquer momento. E se ela tiver uma convulsão suficientemente prolongada, ela pode morrer. Então, a gente não está discutindo a filosofia da inclusão. A gente está discutindo a condição mínima para essas crianças estarem num lugar apropriado. Exato. Lugar apropriado para essas meninas. E tinha uma escola, numa cidade do interior aqui, que tinha 2 meninas RET numa escola municipal. Ambas em cadeira de roda. Nenhuma fala, todas tinham convulsões. Para quê? Não colocá-la na escola regular não é uma exclusão. Colocá-la numa escola regular, para mim, é uma exclusão. É colocar em risco a vida dela, é colocar em risco a saúde mental da professora. Imagina uma professora que tem que lidar com uma condição severa como essa. E se essa criança morre na sua sala de aula? Quem é responsável? Você? É a escola? É o Estado? Não, elas não devem estar numa escola, salvo casos atípicos. Então, o que eu quero deixar claro? É um caso atípico. Fala alguma coisa. Não tem convulsões severas. Ainda que eu não concorde com a inclusão, porque acho que não vai ser bom para ela, tudo bem. Não vai fazer bem, pode fazer mal, mas não vai advir um mal muito grave. Uhum. Mas no caso de uma criança mais comprometida, sim. Você está pondo em risco a vida dela. Por causa de uma ideologia imbecil, de que fala que sim, todos da mesma escola. Não. Todos da escola, mas não necessariamente da mesma. Perfeito. Tem gente que fala que eu sou anti-inclusão. Mentira. Eu sou absolutamente a favor da inclusão, mas para mim a inclusão tem que estar centrada no indivíduo. Não é na lei, não é na Secretaria de Educação, é no indivíduo. Então, você tem uma criança com uma deficiência. Do que eu tenho na minha comunidade, qual é o melhor lugar para ela? Qual é o lugar onde ela fica mais protegida, onde ela tem o socorro que ela precisa, se necessário, e aonde ela se sinta feliz. Isso não acontece quando você põe uma criança severamente deficiente numa escola regular.
ela está num lugar que não lhe pertence, a maioria das vezes ela vai ser excluída dentro da sala. Na melhor das hipóteses, vão aceitá-la, mas não vão trabalhar no sentido dela poder produzir alguma coisa. Então, a gente está entrando num terreno complicado, porque você aí começa a discutir ideologia, filosofia e tal, né? Não, eu estou discutindo do ponto de vista da minha criança. Então, não me interessa se você, como mãe, acha que tem que ir para uma escola Waldorf, não me interessa. O conselho que eu vou te dar é baseado naquilo que me parece hoje o melhor lugar para o seu filho. Sacou? Saquei. Saquei. Apesar de ter feito vários nós aqui na minha cabeça. Vamos desfazer. Vamos lá. Tá. E algumas pessoas aqui comentaram algumas coisas. Todo mundo aqui validando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Lá no começo tinham algumas. Uma eu consegui fazer. Alguém aqui escreveu sacamos. Que foi assim, ih, deu um nó, doutor, me explica. A cantora Billie Eilish tem vídeos dela no YouTube, quando entra em crise. Uma pessoa aqui sugerindo. Doutor, e tem aí um número, o senhor disse aí o número de meninos, os números de casos de autismo, tem aí algum dado? Tem algum dado, assim, com que frequência a gente encontra pessoas com essa síndrome? Com a síndrome de Rett, Isso. 1 em cada 12 mil meninas vivas. Não é muito comum, mas para você ter uma ideia, é mais ou menos o mesmo número da fenilcetonúria, que é aquela doença para a qual você tem o teste do pezinho. Então, no caso do teste do pezinho, que agora é muito mais amplo, né? Ele vê dezenas de coisas diferentes, mas quando ele entrou em funcionamento, na verdade, ele foi feito especificamente para detectar uma doença chamada fenilcetonúria, que é uma doença que se caracteriza basicamente por uma dificuldade em metabolizar o leite. Então, o leite não é metabolizado de forma adequada. A fenilcetonúria, que é um dos produtos decorrentes desse metabolismo, vai se acumulando. E é um produto muito tóxico para o corpo todo, particularmente para o sistema nervoso. Crianças que nascem com fenilcetonúria, se tratadas desde os primeiros dias de vida, o tratamento é dietético. Tem um desenvolvimento muito próximo do normal. Não tratadas, que é o que acontecia antes do teste do pezinho, elas vão ser severamente deficientes, algumas vão ser autistas e quase todas vão ter epilepsia severa. Então, quando se descobriu o teste do pezinho, foi uma coisa maravilhosa, se você pensar, porque ele identifica uma doença que precisa de um tratamento imediato. A gente tem o tratamento, mais importante do que tudo. Então, basta eu dizer, o seu filho tem fenilcetonúria. A partir de hoje, 0 de leite, 0 de queijo, 0 de um monte de coisa. Se você fizer um tratamento metabólico muito bem realizado, até os 5 anos de idade, a gente vai preservar quase todo o potencial intelectual. Então, antigamente a gente dizia que tinha que fazer a dieta específica até os 5 anos. Hoje eu diria o resto da vida. Entendi. Porque mesmo mais tarde, se você começar a ingerir muito leite, isso pode ter consequências danosas para o seu sistema nervoso. Então, o que seria o ideal? Você ter um marcador biológico da síndrome de Rett que pudesse ser identificado nos primeiros dias de nascimento e eu ter algum tratamento, que eu não tenho até hoje. Existe um tratamento em ratos. Então, tem um método de laboratório que você produz no ratinho um quadro muito parecido com a síndrome de Rett. O ratinho até fica fazendo assim com as patinhas, tem um problema na marcha. As meninas com síndrome de Rett, quase todas, depois de algum tempo, têm uma escoliose severa, um desvio da coluna.
Esses ratinhos de laboratório também. Eles têm escoliose, eles têm movimentos nas patinhas, etc. No rato, existe uma substância que, injetado, reverte todos os sintomas. Mas é uma medicação que não pode ser utilizada em pessoas, porque os efeitos colaterais são extremamente severos. Entendi. Mas se existe isso em rato, eu espero que um dia a gente tenha isso para humanos. E se eu tiver para humanos e eu tiver um marcador, muito provavelmente síndrome de Rett entra nas condições que são identificadas por um teste de pezinho ampliado. Esse é o sonho de consumo da gente, né? Perfeito. Tá, e lá no começo da nossa conversa, doutor, se eu entendi certo, síndrome de Rett pode ser uma comorbidade do TEA, é isso? Eu acho isso aí uma coisa muito esquisita. Tá? Então me explica. Eu explico porque eu acho que é uma coisa muito esquisita. Eu não consigo imaginar como que eu posso identificar autismo numa menina que tem as características que eu te falei. Então, por isso que eu falei, gente, deixa eu perguntar isso aqui para ver se eu ouvi Você certo. vai perguntar para o cara que pôs isso no DSM-5. Porque é um despropósito isso. O que isso alimenta? A velha confusão de antes. Quer dizer, a gente levou um tempo para tirar a síndrome de Rett desse grupo. E agora vem alguém que traz de novo de um jeito subretício. Eu te confesso, eu não consigo imaginar como que uma menina Rett pode manifestar autismo, além de todas as características que ela já tem pela própria síndrome de Rett. Não vejo. A única coisa que você poderia falar, bom, então essa menina não tem esse contato visual intenso que é comum na síndrome de Rett. Mas convenhamos, é muito pouca coisa, né? Porque se você tiver uma menina com síndrome de Rett com retardo severo, ela também pode não usar o olho de forma tão voluntária. Então, para mim, isso é uma coisa que botaram lá, eu não sei porquê, viu? Porque eu não consigo imaginar como seria esse quadro. Eu falei assim, gente, Não, deixa eu ver se eu ouvi certo, porque me gerou uma confusão. Deixa eu ver se... eu acho impossível isso. Entendi. Tá. Tem uma pessoa aqui perguntando, acho que o senhor respondeu, mas vale a pena repetir. Como essa síndrome se apresenta em meninos? Então, se o menino tiver XXY, como o meu Lucas, pode se apresentar na forma típica. Igualzinho ao que eu falei da menina. A cabeça para de crescer, perde as habilidades, tem aquelas fases diferentes, tem distúrbio respiratório. O Lucas tinha tudo isso. Ele era o quadro absolutamente típico da síndrome de Rett. Então, pode aparecer nesses. Pode aparecer em encefalopatas severos. O que é a encefalopatia severa? Uma condição em que o indivíduo tem um comprometimento severo em todos os domínios. É deficiente intelectual severo, tem um problema motor severo, pode ter epilepsia, pode ter um monte de outras coisas. Quando eu digo encefalopatia, é uma doença cerebral severa. Entendi. Existem inúmeros casos de meninos com essa característica. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa importante, né? Que o Brasil contribuiu muito para a identificação desse gene alterado. A partir de uma família do Paraná, que é uma senhora que teve 5 filhos. 5 filhos. 2 já tinham morrido por ocasião que um colega meu identificou essa família. E as outras 3 serviram de base para a identificação desse gene afetado. Porque para você identificar esse gene, idealmente você precisa de mais de uma criança afetada numa mesma família. E parece que essa senhora teve um filho que nasceu e morreu logo depois do nascimento. Então, provavelmente, ele era um dos exemplos de encefalopatia severa. Entendi. Aí você me perguntou uma coisa que você devia ter perguntado. Então me conta o quê? Então, se pode vir da mãe, toda vez que eu tenho uma criança com RET, eu tenho que fazer o exame da mãe? E aí? Não. Porque, como eu te disse, casos esporádicos vêm do pai. Quando que vem da mãe? Casos múltiplos. Então, se você tem 2 meninas
na mesma família afetada, sim. Obviamente eu vou procurar se a mãe é uma portadora sadia ou quase sadia. Uma família que tem uma criança com síndrome de Rett e quer ter certeza de que numa outra gravidez ela não corre esse risco, faça o exame. Perfeito. E aí, qual exame tem que fazer, doutor? No homem você não identifica isso. Você só identifica esse gene na mulher portadora. Entendi. Entendi. E aí, qual exame tem que fazer? É um exame de DNA procurando alteração no MECP2. Perfeito. Então, isso pede especificamente, né? Só que, como hoje a gente sabe que você pode ter RET, ou típica ou atípica, com múltiplos genes envolvidos, então, hoje já existe em alguns laboratórios um conjunto de genes que já foram identificados em casos semelhantes, em que você já pede um rastreamento para síndrome de Rett, que vai muito além do MECP2. Você pode ter alteração num gene chamado CDLK5, você pode ter num gene chamado FOX1 e em vários outros. Então, se você suspeita de TEA, de Rett, não vê em MECP2 alterado e você afasta o diagnóstico, você pode estar incorrendo num bruto erro. Então, se o quadro clínico é muito evidente, não basta um MECP2 negativo. Aí eu vou fazer um rastreamento para os outros genes que podem eventualmente estar envolvidos. No exoma, você pode também perceber isso eventualmente, que é um exame amplo do ponto de vista genético. Entendi. Quanta informação. Eu acho que eu vou assistir essa live pelo menos umas 3 vezes. Vou voltar e ouvir toda tudo vez de novo. fica muito chato, não faça isso. É interessante, a segunda já não vale a pena. Não é muita informação, doutor. Tá aqui, ó. Teve gente que comentou, gente, quanta informação. Mas Até que... você não precisa saber tudo a respeito de Rett. Sim, mas... Basta o quê? Saber que existe. Ter uma leve ideia de como é. Porque quando você bater o olho de uma menininha com uma cabeça pequena, que não fala, que entra no teu consultório fazendo assim, eu vou te contar como é que eu fiz o primeiro diagnóstico de Rett da minha vida. Por favor. Não foi por genialidade. Foi simplesmente porque eu atendia uma menina por muito tempo que eu não sabia da síndrome de Rett, não identifiquei e tratei essa menina durante anos como uma encefalopata. Tá? Com atraso, com tudo isso que eu te falei. Independente dessa menina, eu tenho o hábito, quando eu morava em São Paulo, aqui eu estou um pouco diferente. Mas eu começava o consultório cedo, e na hora do almoço, que era o lanche, na verdade, é a hora que eu recebia a revista médica, artigo de interesse. Então, enquanto eu comia meu lanche, eu ia dando uma olhada na revista. E tem uma revista muito famosa aqui no Brasil, que é o Arquivos Brasileiros de Neuropsiquiatria, que é uma revista de referência aqui no Brasil. E aí eu recebi, eu era assinante naquela ocasião, comecei a folhear aquele negócio, e aí eu vi uma coisinha chamada Síndrome de Rett. Eu tinha ouvido falar nesse nome, com essa menina que eu não diagnostiquei, porque quando ela foi para os Estados Unidos para ouvir uma opinião, o cara que me mandou o relatório deu várias hipóteses. E no finzinho, ele falou assim, eventualmente poderia se tratar da síndrome de Rett. Aquilo bateu, eu não dei importância para aquilo, lamentavelmente. Mas naquele momento eu me lembrei, eu já vi esse nome há algum tempo atrás. Me interessei por aquilo, abri. Era um artigo escrito pelo Dr. Rosenberg, que é um famoso neurologista lá de São Paulo, é um neuropatologista e neurologista clínico, e mais alguns colegas. Ele descreve a Roberta e mais algumas crianças, que era o caso típico de síndrome de Rett. E aí conta como é que perde as habilidades, como é que mexe a mãozinha, tudo que eu te falei. Isso foi ao meio-dia. Acabei meu lanche, escovei meus dentes, guardei a revista, entro no próximo cliente. Entra um pai com uma menina no colo, fazendo assim,
não verbal. Aí ele falou assim, olha, você é o último médico que eu vou consultar, que eu não aguento mais. Eu já passei por um monte de gente e ninguém sabe o que a minha filha tem. Aí eu olhei para ele e fiz uma cara de Einstein, falei assim, ela tem síndrome de Rett. O cara ficou me olhando e falei assim, não é sabedoria, é coincidência, vou escrever na revista. Então, é aquela história que eu já falei para você 500 vezes, né? Você só reconhece o que você conhece. Perfeito. A partir daí, Caroline, não tem erro. Um caso típico, você bate o olho e você faz diagnóstico. Né? E depois a gente acabou se envolvendo muito com a síndrome de Rett, porque a Silvana foi presidente da Associação Brasileira de Síndrome de Rett por 18 anos. Sério? E eu fui o médico que via todas as crianças. Então, eu tive a oportunidade de ver dezenas de crianças. Então, eu acho que eu vi muita criança com síndrome de Rett. Mas é aquilo que eu te falei, o caso típico, viu uma, você viu todas. Cada uma varia um pouco, mas é muito característico o quadro. Por isso que eu acho incrível que até hoje um monte de pediatras não conheça isso. Porque hoje aparece muito mais na mídia, de vez em quando aparece na televisão, quando eles estão fazendo algum tipo de comemoração. Existe a Semana Nacional da Síndrome de Rett. Então hoje já não é uma coisa tão misteriosa quanto foi. Né? Mas ainda assim, grande parte dos meus colegas pediatras não conhece. O que é lamentável, né? Sim. Porque uma coisa que não custa se abrir um livro ou pegar aquela revista de 15 anos atrás e aprender. Sim. Tem uma pergunta aqui, doutor, peraí. Dá para saber com CGH a RAI? O array não, Traduz isso aqui para gente. o array não costuma pegar. É um outro teste genético. Então, Tá. como é que faz um estudo genético? Eu não sou geneticista. Mas como é que você faz um estudo genético básico que um clínico como eu pode usar? Primeira coisa, cariótipo, que é a contagem de quantos cromossomos você tem, e tem um bandeamento que identifica cada cromossomo. Então, um cariótipo normal de uma menina normal, 46XX. De um menino normal, 46XY. E todas as variações possíveis. Então, você pode ter falta de cromossomo, você pode ter falta de um pedaço do cromossomo, você pode ter cromossomo a mais, você pode ter um monte de alterações que, às vezes, um cariótipo simples já mata de cara. Então, é o exame básico. Em seguida, veio o CGH-Array, que é um exame mais sofisticado. Ele aumenta a possibilidade de diagnóstico de algumas condições que o cariótipo não mostra. E, finalmente, há o sequenciamento completo do exoma, que cobre alguns milhares de casos de coisas que você pode identificar. Então, hoje a gente tem identificado muitas condições raras, porque você nem sabe o que é, mas como você chegou num ponto de investigação e você pede o exoma eventualmente te dá a resposta. E tem outros testes mais complexos. Então, como eu te falei, se eu suspeito de Rett, em vez do exoma, é melhor eu fazer uma análise dos genes normalmente envolvidos. Então, varia muito o tipo de análise genética que a gente deve fazer. Entendi. Tem aqui, ó, mas são testes genéticos caros. Como faz quem depende do SUS? O que eu posso responder para você? Mude para a Suíça, para a Escandinávia. Eu lamento profundamente, Catarina. Eu acho assim, lamentavelmente, tudo que a gente fala em termos de pesquisa, de prognóstico, de não sei o quê, pressupõe que o Estado te ofereça isso em troca dos tributos que ele paga, mas que não é o caso do Brasil. Então, o que as famílias fazem? Na medida do possível, recorrem a planos de saúde. Se o plano de saúde não paga, você tem que entrar com uma liminar e obrigá-lo a pagar. Se você depender do SUS, olha, eu vou te dizer uma coisa, o SUS é maravilhoso. Eu não quero deixar aqui a mínima dúvida de que o Brasil, do ponto de vista de saúde pública, é um modelo para o mundo. Não existe no mundo um modelo que atenda a tanta gente,
de uma forma razoável. Eu tenho usado o SUS. E eu tenho visto que... Eu tenho uma filha que está fazendo medicina, que trabalha no SUS. E agora o sonho dela não é fazer residência esse ano. É trabalhar no SUS, pelo menos por um ano. Então, o SUS tem uma capacidade de atendimento maravilhosa. Só que, uma vez que você se propõe a atender tanta gente, você não vai atender profundamente nenhum. Então, o SUS realmente não tem condições financeiras de patrocinar esse monte de exames que você precisaria fazer. O que as pessoas têm feito? Liminares para conseguir que o plano de saúde pague. Mas essa pessoa tem razão. São exames muito caros, nem todo mundo consegue o resultado. Lamento profundamente. Como eu lamento profundamente que a maior parte das crianças autistas do Brasil não tem acesso ao tratamento. Exatamente. Então, a grande maioria não tem acesso. E aí eu fico me perguntando, que diabo eu faço? Eu faço o diagnóstico, e daí? O que eu posso falar para essa família? A única coisa que eu posso falar para essa família é assim, pega um bom advogado, tenta obrigar o plano de saúde a pagar o mínimo necessário. Porque também convenhamos, né? Nenhum de nós, individualmente, pode resolver os problemas de saúde pública do Brasil. Exatamente. Então, eu sinto profundamente, eu sofro junto com as famílias. Então, tem família que eu faço o diagnóstico e não vão tratar do filho, porque não tem a menor condição. Lamentavelmente. Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Aí vem, né? Todo mundo aqui elogiando. Seu fã-clube é grande. Outras pessoas aqui falando do SUS, que minha filha tratou uma leucemia no SUS, melhor tratamento que ela poderia ter. Ela foi paciente do Dr. Salomão, suspeita de TEA, mas o diagnóstico final foi transtorno de linguagem. Ela foi do Salomão? Como? Ela esteve do Dr. Ela Salomão? esteve no Dr. E Salomão. sobreviveu? Bom, quando eu encontro alguém na rua, o cara olha para mim e fala assim, doutor Salomão, eu levei minha filha no seu consultório há 20 anos atrás. Eu sempre imagino que pode vir uma bomba, entendeu? Fico muito feliz quando o cara diz, não, ela está muito bem, obrigado e tal. Mas sempre é um estresse. Sim. Doutor, estamos chegando aqui, finalzinho da nossa live. Para quem... Ó, aqui, ó, vivíssima. Para quem perguntou se a live vai ficar salva, vai. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem medicação para diminuir o movimento de batidas de palmas intensa? Não, não tem. Você pode, tem gente que tenta sedar a criança para fazer menos, o que eu acho um absurdo, porque já é uma criança severamente comprometida em todas as funções. Tudo que eu não quero é deixar ela dormindo o dia inteiro porque ela pare de bater a mão. Né? Sim. Para o problema respiratório, que também é uma coisa importante, existe um tratamento, mas que não é efetivo em todo mundo. Então, existe um medicamento que a gente pode usar eventualmente, que em algumas meninas melhora muito aquela coisa da hiperpneia e da apneia. Mas também é uma coisa que funciona em algumas e não em todas. Então, aqui hoje, o tratamento medicamentoso tem dois produtos que estão na fase 3 de pesquisa nos Estados Unidos. Um deles parece que diminui um pouquinho alguma coisa muito tênue na síndrome de Rett. E um segundo, que eles estão dizendo que talvez possa inibir alguns comportamentos inadequados. Nenhum dos dois ainda está disponível. Né? Provavelmente um deles vai estar disponível dentro de alguns meses, mas a gente ainda não sabe realmente que grau de melhora ele pode trazer. Entendi. Ok. Doutor, muito obrigada. Um papo maravilhoso, como sempre. Que bom. Aqui todo mundo agradecendo. E, pessoal, se ficou aí mais alguma dúvida, alguma pergunta que eu não consegui ler aqui, pode deixar no direct ou no comentário da live que vai ficar salva, que a gente encaminha os comentários, as perguntas, as observações para o doutor Salomão. Tem gente aqui agradecendo. Doutor, então até daqui
daqui 15 dias A com gente se mais vê. um papo. Tá bom. Um abraço, até. Boa noite, Beijo pessoal. grande. Boa noite. Beijo, tchau.